Eu não chorei quando o chicote de couro de montaria atingiu minhas costas. O som nauseante do couro rasgando a pele ecoou pela adega úmida e sem janelas da fazenda histórica no interior de São Paulo, soando excepcionalmente agudo. A mão de Dante Vasconcelos estava firme. O pesado chicote de couro legítimo voava de sua palma. Cada golpe evitava precisamente meus órgãos vitais, mas destruía violentamente minha dignidade e meu orgulho. Admita seus erros, Alana. A voz dele era fria e elegante, como a de um juiz supremo olhando para um criminoso sem esperança. Eu cerrei a mandíbula. O suor frio misturado com sangue escorria pela minha espinha, encharcando a camisola de seda branca pura que eu tinha vestido especificamente para agradar ao gosto dele. O gosto metálico de sangue floresceu na minha boca. Engoli o amargor na garganta e me forcei a olhar para cima, minha visão passando pelos ombros largos dele para ver minha filha encolhida no canto e Paola Pimentel, que estava junto à porta, cobrindo a boca e soluçando silenciosamente. Hoje era o 5º aniversário de Pietra. Apenas 3 horas atrás, eu estava em uma suíte presidencial no Hotel Fasano, em São Paulo, organizando pessoalmente balões rosa e um enorme bolo de pasta americana para ela. Dante tinha prometido cancelar todas as reuniões de diretoria hoje para dar à nossa filha um aniversário feliz e completo, mas quando ele abriu as portas duplas, não trouxe apenas o frescor do final do outono, mas também Paola, com os olhos vermelhos e inchados. Nas mãos de Paola estava um vestido de alta costura francesa totalmente retalhado. Era uma peça de colecionador que Dante tinha arrematado em um leilão de luxo no mês passado, alegando ser um presente de agradecimento a Paola por ter salvo a vida dele em um incêndio 5 anos atrás. Deveria ser o traje dela para o baile de gala anual da corporação na próxima semana. Senhora Vasconcelos, eu sei que a senhora sempre esteve em guarda contra mim, achando que tenho segundas intenções ao ficar ao lado do senhor Dante. A senhora poderia ter descontado em mim. Por que mandou a Pietra cortar este vestido? Este foi um presente de coração do senhor Dante. Paola chorava, arquejando, seus ombros frágeis tremendo como uma folha ao vento. Antes que eu pudesse abrir a boca, o revés da mão de Dante atingiu meu rosto ferozmente. A força do golpe me jogou contra a mesa, derrubando o bolo de aniversário. Os delicados pôneis de açúcar se despedaçaram e o glacê colorido espalhou-se por todo o meu corpo. Pietra explodiu em prantos aterrorizados. Ela se jogou para frente para abraçar minha perna, mas Dante a pegou pelo colarinho e a empurrou casualmente para o segurança atrás dele. Leve-a de volta para a mansão nos jardins. Vou dar a ela uma lição que nunca esquecerá. Os olhos de Dante eram frios como um lago congelado, não deixando espaço algum para eu me defender. Minhas memórias foram dispersadas por uma nova onda de dor excruciante nas costas. A ponta do chicote atingiu minha escápula exposta pela 20ª vez, arrancando gotas de sangue. Uma gota de líquido quente espirrou para fora, caindo perfeitamente no vestido de tule branco novo de Pietra, florescendo em uma mancha vermelha gritante. Mamãe, não bate na minha mamãe. Papai mau, você é um homem mau. Pietra se soltou do aperto do segurança. Como uma pequena fera desesperada, ela avançou, abraçando a coxa de Dante com força e mordendo-a com toda a sua força. Dante sibilou de dor, suas sobrancelhas se contraindo instantaneamente em um nó apertado. Ele instintivamente chutou a perna para fora. Como a força pífia de Pietra poderia resistir à força de um homem adulto? Ela voou para trás como uma pipa com a linha cortada, sua testa batendo pesadamente contra a borda de um console de carvalho antigo. Com um baque surdo, o sangue brotou instantaneamente da testa pálida de Pietra, escorrendo por suas bochechas manchadas de lágrimas e fundindo-se com as manchas de sangue em seu vestido. Pietra! Eu não soube de onde tirei forças, mas quebrei as cordas que prendiam meus pulsos e tropecei para a frente, puxando minha filha firmemente para meus braços. Meus dedos trêmulos cobriam a ferida, mas eu não conseguia parar o fluxo vermelho e quente. O movimento de Dante congelou no ar, as veias no dorso de sua mão segurando o chicote saltando. Um lampejo passageiro de pânico cruzou seus olhos e ele subconscientemente deu um passo à frente. Senhor Dante, sua perna está sangrando. Paola gritou com um alarme perfeitamente cronometrado. Seu corpo delicado pressionou-se contra ele enquanto ela usava um lenço levemente perfumado para cobrir o tecido da calça onde Pietra o havia mordido.
Suas lágrimas caíam rapidamente. A Pietra ainda é pequena. Por favor, não fique bravo com ela. A culpa é toda minha. Eu não deveria ter mencionado o vestido arruinado. Eu só mereço usar roupas baratas. Não mereço seus presentes de coração. Aquelas palavras agiram como uma dose precisa de veneno, extinguindo instantaneamente a pequena centelha de culpa que acabara de surgir no coração de Dante. Ele parou, olhando para mim de sua altura imponente, seu olhar retornando a um estado de nojo e crueldade. Olha a filha que você criou, Alana, como uma selvagem. Onde está a educação dela? Você usaria qualquer meio baixo por ciúme mesquinho, até manipulando uma criança de 5 anos. Você me dá nojo absoluto. Minhas mãos ainda tremiam. Os gemidos fracos de minha filha eram como uma faca cega, fatiando meu coração pedaço por pedaço. Inclinei minha cabeça, olhando para este homem que amei por 5 anos inteiros. 5 anos atrás, para me casar com ele, não hesitei em esconder minha verdadeira identidade e abandonar minha posição como sócia sênior em um banco de investimentos de elite na Faria Lima. Eu me prendi voluntariamente nesta propriedade, aprendendo a cozinhar, aprendendo a atender a todos os seus caprichos. Achei que até um iceberg derreteria um dia, que contanto que eu desse o suficiente, ele eventualmente me veria. Mas agora, olhando para seu rosto bonito, porém cruel, eu apenas sentia um calafrio gelado emanando do meu âmago. Dante, ouvi minha própria voz, rouca como lixa raspando em uma mesa. Não havia histeria, apenas uma calma de águas mortas. Eu não cortei o vestido, nem a Pietra. Você nem sequer investigou. Apenas usou um linchamento privado contra mim baseado na história unilateral de Paola. As câmeras de segurança capturaram tudo perfeitamente. Além de você e de Pietra, quem mais entrou naquele salão? Dante desdenhou. 5 anos atrás, Paola sofreu queimaduras graves nas costas para me salvar daquele incêndio. Ela ainda sente dores em dias de chuva. Ela é tão bondosa que não pisaria em uma formiga. Você está sugerindo que ela mesma cortou o vestido para te incriminar? A graça salvadora do incêndio. Era sempre a mesma narrativa. Minhas unhas cravaram-se profundamente na carne de minhas palmas, trazendo uma dor aguda. Naquele incêndio de 5 anos atrás, a pessoa que realmente o arrastou para fora dos destroços do carro, aquela que se queimou tão seriamente que quase ficou desfigurada, fui eu. Paola simplesmente passou por lá. Pegou o colar que eu deixei cair no local e convenientemente tornou-se sua salvadora. Eu tentei explicar uma vez, mas tudo o que recebi em troca foi seu deboche, acusando-me de ter segundas intenções e tentar roubar o crédito de outra pessoa. Depois disso, nunca mais toquei no assunto. Achei que, contanto que estivéssemos casados e tivéssemos uma filha, o passado seria enterrado pelo tempo. Mas eu estava errada. Se você não arranca um espinho encravado na carne, a peça inteira de carne apodrece. As 30 chicotadas terminaram. Abaixei a cabeça, usando minha manga para limpar cuidadosamente o sangue do rosto de Pietra. Dante foi atingido pela minha atitude perturbadoramente calma. Um traço de irritação passou por seus olhos. Ele jogou violentamente o chicote no chão, onde caiu com um estalo seco. Você pode refletir sobre suas ações aqui mesmo na adega. Não saia até estar pronta para baixar a cabeça e pedir desculpas a Paola. Ele se virou, envolveu os ombros frágeis de Paola com o braço e caminhou em direção à porta. Cortem toda a comida, água e suprimentos médicos dela. Ninguém está autorizado a visitar, lá sem minha permissão. A pesada porta de ferro bateu com um rangido metálico de arrepiar os dentes. O som da fechadura clicando cortou completamente toda a luz do lado de fora. A adega ficou apenas com uma arandela de parede, emitindo um brilho pálido e doentio. Mamãe dói. Pietra aninhou-se em meus braços, suas mãozinhas agarrando firmemente meu colarinho rasgado, sua voz fraca como a de um filhote. Suprimindo a agonia lancinante em minhas costas, eu a abracei mais forte. Rasguei a bainha do meu vestido de seda, transformando-a em tiras para enfaixar apressadamente a ferida em sua testa. Não tenha medo, Pietra. A mamãe está aqui. Depois de hoje, a mamãe vai te levar para longe daqui. Nunca mais voltaremos. Pressionei meu rosto contra sua bochecha gelada e minhas lágrimas finalmente caíram sem aviso. Não foi pela dor, nem pela injustiça. Foi por causa de um ridículo senso de despertar de uma longa ilusão. Eu, Alana Albuquerque, a filha caçula da bilionária família Albuquerque,
um prodígio financeiro que detinha metade dos recursos da Faria Lima na palma da mão. Naquela época, por uma noção egoísta de amor, desafiei meu pai e meus irmãos, retraí todo o meu brilho e voluntariamente me tornei uma tigresa, sem dentes presa no quintal deste homem. Pensei que isso fosse um compromisso por amor. Acabou que, aos olhos dos outros, era apenas ser barata. O sangue misturado com suor frio grudava na minha pele. O ar gelado soprava pela fresta da porta, fazendo meu corpo inteiro tremer. No escuro, pesquei um smartphone com a tela estilhaçada do meu bolso. Felizmente, ainda ligava. A tela iluminou-se com um brilho fraco, iluminando meu rosto pálido e fantasmagórico. Eu não olhei para as mensagens de falsa afeição que Dante costumava enviar, nem verifiquei as cordialidades hipócritas nos grupos de esposas da alta sociedade. Percorri meus contatos, meus dedos parando em um número que eu mantinha bloqueado por 5 anos inteiros. Eu desbloqueei. Disquei. Houve apenas um breve toque. A chamada foi atendida quase no segundo em que foi completada. Do receptor veio a voz profunda e ressonante de um homem, carregando um tom trêmulo quase inacreditável. Alana? Bernardo. Meus lábios rachados se moveram, o calor em meus olhos desaparecendo fio a fio, restando apenas um gelo sem fundo. Do outro lado da linha, Bernardo Albuquerque, o filho mais velho dos Albuquerque que controlava as linhas de vida financeiras globais, soltou um suspiro agudo. Imediatamente depois, ouviu-se o estrondo massivo de uma cadeira caindo, seguido pelos suspiros aterrorizados de uma sala cheia de executivos. Onde você está? Quem te machucou? Por que sua voz está tão fraca? A voz de Bernardo subiu instantaneamente, carregando um peso opressor inegável e uma ansiedade inconsolável. Irmão, abaixei meus olhos, olhando para o sangue no vestido de Pietra. Minha voz era leve como uma brisa, mas cada palavra carregava uma lâmina. Eu cansei de brincar. A família Vasconcelos está me fazendo miserável. Eu quero que eles desapareçam. A linha ficou em silêncio mortal. Apenas a respiração pesada de Bernardo podia ser ouvida. 5 segundos depois, ele falou apenas 3 palavras. Entendido. Espere. Desligando o telefone, segurei a pequena Pietra, que já dormia, e encostei-me na parede gelada. As feridas em minhas costas doíam até ficarem dormentes, mas eu me sentia mais lúcida do que nunca em minha vida. Dante achava que controlava minha vida. Ele achava que eu era um canário que não conseguiria nem comprar um remédio para resfriado depois de deixar a família Vasconcelos. Ele não tinha ideia do tipo de monstro que havia libertado quando quebrou aquela porta hoje. A longa noite passou em silêncio mortal. No início da manhã seguinte, a porta de ferro foi aberta pelo lado de fora. A luz solar ofuscante entrou, ferindo meus olhos de tal forma que não conseguia abri-los. Parado à porta, não estava Dante, mas o mordomo da família Vasconcelos. Ele segurava uma bandeja de prata com um documento e uma caneta, seus olhos carregando um traço de desprezo e desdém. Madame, o senhor Dante disse que, se a senhora ainda se recusa a pedir desculpas à senhorita Paola, deve assinar este documento. O mordomo empurrou a bandeja na minha frente. Eu apertei os olhos e li a fonte preta em negrito no topo. Acordo de dissolução de casamento. Abaixo, em cláusulas densas, estava uma condição central. A parte feminina cometeu uma falta grave durante o casamento. Ela sairá com 0 ativos, sem pensão alimentícia e será destituída de todos os direitos de guarda da filha. Olhando para aquele pedaço de papel, de repente tive vontade de rir. Dante tinha calculado isso perfeitamente, achando que eu não suportaria deixar minha filha e usando essa tática para me forçar a baixar a cabeça. Aos olhos dele, uma mulher dependente como eu, uma vez assinado este acordo, ficaria desabrigada, forçada a balançar o rabo e implorar por misericórdia, como um cão de rua. Dê-me a caneta. Apoiando-me na parede, levantei-me lentamente. As crostas nas minhas costas abriram-se novamente com o movimento e sangue quente escorreu. Mas eu nem sequer franzi a testa. O mordomo congelou por um segundo, aparentemente não esperando que eu fosse tão decisiva. Ele hesitou em entregar a caneta tinteiro. Eu a destampei e, sem hesitação, assinei Alana Albuquerque na caixa de assinatura da parte feminina. Os traços eram afiados, a força perfurando o papel. Mude a segunda cláusula. Joguei o acordo de volta na bandeja, olhando para ele friamente. Eu fico com a Pietra. Quanto ao dinheiro da família Vasconcelos,
Ele é sujo. Não quero um único centavo. Se o Dante discordar, nos veremos no tribunal. O mordomo sentiu-se intimidado pela gravidade em meus olhos e subconscientemente deu um meio passo para trás, assentindo repetidamente. Eu vou perguntar ao senhor Dante. 10 minutos depois, Dante veio pessoalmente à adega. Ele vestia um terno cinza escuro impecavelmente cortado, sua gravata perfeitamente atada, sua testa carregando uma tempestade sombria e furiosa. Paola o seguia, segurando um copo de água morna como uma anfitriã solícita. Alana, que tipo de jogo de se fazer de difícil você está jogando agora? Dante bateu o acordo modificado contra a parede, saindo com absolutamente nada, carregando uma criança ferida. Você realmente acha que consegue sobreviver 3 dias nas ruas depois de sair da mansão Vasconcelos? Eu me curvei para pegar Pietra, meu olhar passando por cima do ombro dele para descansar calmamente no céu nublado lá fora. Vai chover. Se eu vou sobreviver ou não, é problema meu. Não vou incomodar o Sr. Dante com isso. Meu tom era indiferente, como se estivesse falando com um total estranho. Essa atitude desdenhosa enfureceu Dante completamente. Ele avançou, agarrando meu pulso com uma força tão brutal que parecia que ia esmagar meus ossos. Não pense que eu não sei o que você está planejando. Você acha que, se tentar levar minha filha, eu vou ceder. Deixe-me dizer, no momento em que você passar por essas portas hoje, tudo relacionado à família Vasconcelos não terá mais nada a ver com você. Quando a hora chegar, mesmo que você se ajoelhe no chão e me implore, não te darei um segundo olhar. Dante, por favor, não seja assim. Paola aproximou-se hipocritamente, tentando afastar a mão de Dante. A senhora Vasconcelos provavelmente está apenas agindo por despeito. Madame, apenas baixe a cabeça. Há uma tempestade torrencial vindo. A senhora está ferida e a Pietra está assustada. Para onde você poderia ir? Seus olhos brilhavam com triunfo e êxtase incontidos. Contanto que eu partisse, a posição de matriarca da família Vasconcelos estaria praticamente no bolso dela. Virei minha cabeça, olhando para o rosto hipócrita de Paola, e de repente levantei minha mão esquerda livre. Slap, um tapa seco e retumbante, atingiu viciosamente o rosto de Paola. Ela gritou, perdendo o equilíbrio e caindo no chão. O copo de água em sua mão quebrou-se em pedaços, a água espirrando por todos os sapatos de couro caros de Dante. Que tipo de lixo você é para achar que tem o direito de latir para mim aqui? Olhei para ela friamente, meu olhar como uma faca. Aquele tapa não apenas atordoou Paola, mas também Dante. Alana, você está louca? Dante rugiu, instintivamente soltando-me para se curvar e ajudar Paola a levantar. Eu não estou louca. Esfreguei meu pulso vermelho, segurando Pietra, e endireitei minha espinha. Passo a passo, saí pelas portas da adega. Dante, lembre-se do que disse hoje. Já que estou saindo pelas portas da família Vasconcelos, eu absolutamente nunca mais porei os pés aqui. A chuva fria do início de outono caiu sem aviso. Gotas de chuva do tamanho de feijões batiam em meu rosto enquanto o sangue de minhas costas misturava-se com a chuva e escorria para a lama. Eu não segurava um guarda-chuva, nem levei um único item pertencente à família Vasconcelos. Eu só tinha Pietra, que envolvia seus bracinhos firmemente em volta do meu pescoço e enterrava o rosto na minha clavícula. Dante ficou sob o beiral, olhando friamente para minhas costas tropeçando na chuva. Deixe-a ir. Notifiquem a segurança. Ninguém está autorizado a lhe emprestar um guarda-chuva. E absolutamente ninguém pode lhe emprestar um carro. Quero ver quanto tempo dura o orgulho obstinado dela. A voz rugidora do homem foi despedaçada pelo som da chuva atrás de mim. Eu não olhei para trás. No momento em que passei pelos portões de ferro fundido da mansão Vasconcelos, um Maybach blindado preto deslizou silenciosamente pela cortina de chuva como um leviatã silencioso, parando firmemente bem na minha frente. A porta do carro abriu-se. Um enorme guarda-chuva preto foi erguido sobre minha cabeça, bloqueando o céu tempestuoso. Vestindo um sobretudo sob medida, Bernardo Albuquerque saiu do carro. O predador financeiro, um homem conhecido por manter a compostura mesmo se uma montanha desabasse na sua frente, instantaneamente ficou com os olhos vermelhos quando viu meu corpo encharcado de sangue e meu rosto pálido. Ele tirou o sobretudo, ainda carregando o calor de seu corpo, e envolveu firmemente Pietra e eu.
Sua voz carregava uma raiva e mágoa suprimidas ao limite absoluto. Alana, seu irmão está aqui para te levar para casa. O interior do carro estava cheio de um leve aroma de madeira e couro, isolando a tempestade lá fora. Bernardo não perguntou o que eu tinha passado nesses últimos 5 anos, nem perguntou de onde vinham as feridas chocantes e horríveis em minhas costas. Ele simplesmente ficou em silêncio, aumentando o controle de temperatura e puxando uma gaze estéril do frigobar do carro. Seus movimentos eram rígidos, porém extremamente cuidadosos, enquanto ele a pressionava contra as bordas das feridas que ainda sangravam em minhas costas. Virei minha cabeça para olhar a paisagem urbana voando pela janela. A silhueta cinzenta da mansão Vasconcelos tinha ficado completamente para trás nas profundezas da chuva. Não vá para o hospital. Pressionei a mão de Bernardo enquanto ele se preparava para dar ordens ao motorista. Minha voz estava seca pela chuva e pela dor. Vá para a fazenda na Serra da Mantiqueira. Peça ao doutor Mendes para trazer uma equipe médica particular para lá. Não quero meu itinerário deixando registros em nenhum sistema de hospital público. Bernardo segurou meus dedos gelados em resposta. A temperatura de sua palma era ardente. Sua mandíbula se apertou em uma curva afiada, a tempestade escura surgindo em seus olhos, parecendo que ele estava suprimindo o desejo de despedaçar alguém, membro por membro. Tudo bem o que você disser. Sua voz estava rouca. Ele se virou e pressionou o botão do interfone para a divisória, emitindo um comando breve. A fazenda na Mantiqueira era uma propriedade escondida da família Albuquerque no interior de São Paulo. Cobria uma área massiva de terra e seu nível de segurança era equivalente ao de um cofre de banco. Quando o carro entrou na garagem subterrânea, uma equipe médica de 8 pessoas liderada pelo renomado cirurgião Dr. Mendes já estava esperando pelo elevador. As luzes cirúrgicas acenderam-se acima de nós, iluminando a espaçosa e estéril sala de operação. Uma enfermeira usou tesouras médicas para cortar o vestido de seda que tinha sido endurecido pelo sangue e pela água da chuva. No momento em que o tecido descolou da minha carne, trouxe uma agonia profunda. Mordi um rolo de gás e suor frio brotando camada por camada. Ainda assim, não soltei um único grito de dor. 30 feridas de chicotadas. 5 delas atingiram a camada da derme, acompanhadas de infecção leve e contusão de tecidos moles. O Dr. Mendes olhou para minhas costas. Suas sobrancelhas uniram-se firmemente. A pinça em sua mão estalou contra a bandeja de metal. Senhor Bernardo, as feridas precisam ser debridadas e suturadas. Sem anestesia, uma pessoa não conseguirá suportar. Sem anestesia. Cuspi a gaze da minha boca. Minhas mãos agarravam a borda da cama cirúrgica com tanta força que minhas unhas quase dobraram para trás. Eu preciso lembrar dessa dor. Bernardo ficou do lado de fora da divisória de vidro, olhando para minhas costas ensanguentadas. Ele deu um soco no vidro blindado, fazendo a parede inteira vibrar. O processo de debridamento pareceu como rolar em um tanque de óleo fervente. Solução salina lavava a carne rasgada e o iodo queimava as bordas infeccionadas. Fechei meus olhos, minha mente constantemente voltando para o rosto cruel de Dante, enquanto ele segurava o chicote e o sorriso triunfante de Paola escondida atrás dele. Quando todas as feridas foram tratadas e envolvidas em curativos espessos e estéreis, eu estava tão exausta que parecia que tinha acabado de ser retirada de um lago. Na suíte adjacente, a ferida na testa de Pietra também tinha sido devidamente enfaixada. A garotinha provavelmente tinha chorado até cansar. Ela estava agora afundando no edredom macio, dormindo tranquilamente, embora rastros de lágrimas ainda marcassem os cantos de seus olhos. Vesti um roupão de seda limpo, joguei um chale de cashmere sobre meus ombros e caminhei até a janela do chão ao teto na sala de estar. A chuva parou. A vista noturna das montanhas estendia-se abaixo, as luzes das cidades distantes piscando como um rio de estrelas. Bernardo entregou-me um copo de leite quente. Então sentou-se no sofá de couro à minha frente. Suas pernas longas estavam cruzadas, seus dedos segurando um documento recém-impresso. A corporação de Dante Vasconcelos está se preparando para abrir o capital na B3 no próximo mês. Este é o sangue e suor que ele vem preparando há 3 anos. Uma vez que o IPO tenha sucesso, o valor de mercado da Vasconcelos Enterprises quadruplicará e ele solidificará completamente seu lugar no topo do círculo empresarial brasileiro.
Bernardo jogou o documento na mesa de centro. O som do papel deslizando foi excepcionalmente claro na sala silenciosa. Como você quer que ele caia? Segurei o leite, o vidro quente confortando minhas palmas geladas. Quanto mais alto se sobe, maior a queda. Assoprei o leite quente e dei um gole. Meu olhar caindo nas letras pretas em negrito na primeira página. Prospecto de IPO, da Vasconcelos Enterprises. Irmão, o banco líder responsável pela revisão do IPO da Vasconcelos na Faria Lima é o Banco Morgana, certo? Bernardo ergueu uma sobrancelha, um lampejo de admiração passando por seus olhos profundos. Sua rede de inteligência continua afiada como sempre. O atual CEO do Morgana, por acaso, é o irmão mais novo da sua cunhada. Corte o fluxo de caixa dele. Coloquei o copo na mesa e bati levemente com a ponta do dedo no tampo de vidro, fazendo um som surdo. O Dante alavancou todos os ativos premium da Vasconcelos Enterprises com os bancos para este IPO, assinando acordos massivos de ajuste de avaliação. Contanto que o processo de IPO seja paralisado e a cadeia de capital se quebre, aqueles tubarões institucionais e especuladores da Faria Lima que sentirem o cheiro de sangue vão avançar como piranhas e devorar a Vasconcelos Enterprises viva. Isso é apenas o aperitivo. Bernardo puxou uma caneta tinteiro do bolso do paletó e desenhou um enorme X vermelho na capa do prospecto de Dante. A ponta rasgou o papel. Antes da abertura do mercado amanhã de manhã, vou despejar 30% das ações em circulação da Vasconcelos no mercado secundário através das contas offshore da família Albuquerque. Ele não gosta de estar no topo? Vou deixá-lo provar o que é cair das nuvens diretamente para a lama. Irmão, não deixe que ele caia rápido demais. Olhei para cima, meus olhos tão calmos que não havia uma única ondulação. Quero que ele assista impotente, enquanto as coisas que ele mais preza se transformam em cinzas, em suas próprias mãos, uma por uma. No início da manhã seguinte, um terremoto massivo abalou o setor empresarial de São Paulo. Dentro do escritório do CEO, no topo do arranha-céu da Vasconcelos Enterprises, Dante quebrou violentamente sua xícara de café de porcelana antiga contra a mesa de mogno. O líquido marrom espirrou por todos os relatórios financeiros espalhados no chão. O que você disse? O Banco Morgana interrompeu unilateralmente a revisão do IPO. Dante bateu as duas mãos na mesa, sua gravata frouxa, seus olhos vermelhos por ter passado a noite em claro. Parado à sua frente, o CFO suava profusamente, a mão segurando o tablet tremendo como uma folha. O Morgana respondeu que recebeu uma denúncia anônima de que a Vasconcelos Enterprises tem graves fraudes financeiras e colateralização fraudulenta de ativos. A CVM interveio oficialmente para investigar. Até que a investigação seja concluída, o processo de IPO está indefinidamente congelado. Nossos livros são impecáveis. De onde vem essa fraude financeira? Dante rugiu. Vá investigar. Descubra quem fez a denúncia anônima e entre em contato imediatamente com o Sr. Davis no banco. Consiga que aquele empréstimo ponte de 300 milhões que vence no mês que vem seja prorrogado por mais 3 meses. O CFO engoliu seco, sua voz beirando o choro. Sr. Dante, o Sr. Davis acabou de bloquear seu número. Não apenas ele. Todos os bancos com os quais normalmente temos bons relacionamentos emitiram memorandos internos esta manhã, congelando integralmente quaisquer novas linhas de crédito para a Vasconcelos Enterprises. Além disso, uma quantidade massiva de especuladores inundou subitamente o mercado secundário, despejando insanamente várias de nossas ações principais. Não se passaram nem 10 minutos desde a abertura do pregão, e já atingimos o vezes Circuit Breaker. Dante parecia como se toda a força tivesse sido sugada dele. Ele desabou em sua cadeira executiva. Como isso pôde acontecer? Tudo aconteceu rápido demais, precisamente demais. Era como se uma mão gigante e invisível tivesse agarrado a Vasconcelos Enterprises pela garganta da noite para o dia. Nesse momento, a porta do escritório abriu-se. Paola entrou segurando uma xícara de café expresso artesanal. Seu rosto trazia uma maquiagem requintada. Ela vestia um vestido de alta costura caríssimo e caminhava em saltos agulha, sua silhueta balançando. Dante, não trabalhe tanto. Tome um café para se recompor. Ela aproximou-se docemente, tentando tocar o ombro de Dante. Saia daqui. Dante, frustrado e frenético, afastou a mão dela. A xícara caiu no chão.
o líquido manchando o caro tapete persa. Paola congelou, seus olhos instantaneamente ficando vermelhos enquanto mordia o lábio inferior com mágoa. Dante, você está gritando comigo porque a Alana foi embora? Você está descontando sua raiva em mim, mas ela foi tão implacável quando partiu, levando até a Pietra com ela. Ela não se importa com você de jeito nenhum. Aquelas palavras pisaram perfeitamente nas minas terrestres de Dante. Ele respirou fundo, suprimindo o fogo vicioso em seu peito, e apertou a ponte do nariz. Desculpe, a empresa entrou em uma situação difícil. Vá para casa por agora. Não me incomode no escritório pelos próximos dias. Olhando para o rosto exausto de Dante, um traço de cálculo brilhou nos olhos de Paola. Ela sabia que a Vasconcelos Enterprises poderia estar em apuros. Mas, em seus olhos, Dante era onipotente no Brasil. Que problema ele não conseguiria resolver? A prioridade agora era solidificar seu status como a senhora da casa enquanto Alana estivesse fora de cena. Eu não vou atrapalhar seu trabalho, mas o jardim de infância da Pietra tem um evento para pais e filhos na próxima semana. Já que a Alana não está aqui, eu quero ir ao shopping comprar algumas roupas novas para a Pietra. Posso aproveitar e pegar alguns looks para mim também, já que você vai me levar àquele baile no mês que vem. Paola baixou a cabeça submissamente, sua voz suave e doce. Dante não tinha tempo para lidar com assuntos tão triviais. Ele casualmente puxou um cartão Black sem limites e jogou-o na mesa. A senha são 6 zeros. Vá comprar o que quiser. Uma alegria selvagem brilhou nos olhos de Paola. Ela agarrou o cartão Black, virou-se e saiu do escritório executivo. Às 15 no shopping Cidade Jardim, o destino de compras de luxo número 1 de São Paulo, eu usava um chapéu de sol de abas largas e óculos escuros, vestida com um vestido de linho solto que ocultava perfeitamente as feridas em minhas costas. Pietra usava um chapéu fofo que cobria as bandagens em sua testa. Após uma noite de descanso, a garotinha estava com um espírito muito melhor. Eu a trouxe para escolher algumas roupas novas de estação e para tomar um pouco de ar fresco. Assim que chegamos à entrada de uma boutique infantil francesa de elite, Pietra soltou minha mão, correu até a vitrine e apontou para um vestido de princesa de veludo bordado à mão. Seus olhos brilharam. Mamãe, aquele vestido é tão lindo. Parece algo que uma princesa de contos de fadas usaria. Eu caminhei até lá, prestes a pedir à vendedora para tirar o vestido para ela experimentar, quando o som agudo e penetrante de saltos altos batendo no chão de mármore veio de trás de mim. Foi acompanhado por um forte cheiro de perfume barato. Embrulhe aquele vestido para mim e aqueles casacos ali. Embrulhe todos no tamanho 6. Eu poderia reconhecer aquela voz de olhos fechados. Lentamente virei-me. Paola estava parada na loja, segurando arrogantemente 7 ou 8 sacolas de compras de marcas de luxo. Atrás dela estavam 2 assistentes do shopping encarregados de carregar suas coisas. Quando ela viu Pietra e eu, a expressão em seu rosto foi primeiro de choque, que rapidamente transformou-se em deboche e triunfo indisfarçáveis. Ora, não é a Alana. Paola deu um passo à frente em seus saltos altos, seu olhar percorrendo de cima a baixo meu vestido de linho sem marca antes de soltar um desdém. Como alguém que deixou a família Vasconcelos com absolutamente nada, tem dinheiro sobrando para passear em um lugar como este. Com as roupas daqui, mesmo que você lave pratos pelo resto da vida, não conseguiria pagar por uma única manga. Sentindo a tensão estranha, a vendedora ficou desconfortável ao lado. Pietra, aterrorizada, escondeu-se atrás de mim, suas mãozinhas agarrando firmemente meu vestido enquanto sua voz tremia. Mamãe, mulher má. Acariciei gentilmente a mão de Pietra para acalmá-la. Então tirei meus óculos escuros. Meu olhar, afiado como uma lâmina, raspou o rosto pesadamente empoeirado de Paola. Paola, parece que o tapa de ontem ainda não te ensinou a agir como um ser humano. Meu tom era plano, sem sequer me dar ao trabalho de conceder um pingo de raiva a ela. Paola sentiu um calafrio sob meu olhar, mas sentir o cartão Black em sua bolsa deu-lhe uma confiança renovada. Ela deu um passo à frente, arrancando o vestido de veludo que a vendedora acabara de tirar. Ela ergueu o queixo. Alana, pare de se dar ares. Você acha que ainda é a toda-poderosa senhora Vasconcelos? Agora mesmo, você não passa de uma vira-lata sem teto. Eu gostei deste vestido e estou gastando o dinheiro do Dante para comprá-lo. O que você tem a ver com isso?
Dizendo isso, ela bateu o cartão Black no balcão do caixa com um estalo alto. Passe o cartão. Embrulhe cada uma das roupas infantis mais caras desta loja. Mesmo que eu as use como panos de chão em casa, não vou deixar uma única peça para esse pequeno estorvo usar. A vendedora olhou para mim em uma situação difícil. Depois olhou para o cartão Black na mão de Paola. Ela hesitantemente pegou o scanner de código de barras. Vá em frente e tente passá-lo. Cruzei meus braços e cuspi as palavras friamente. Paola riu agudamente como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Quem você pensa que é para dar ordens aqui? Caixa, passe. Se não passar, farei uma queixa e farei seu gerente te demitir. Justo quando a vendedora estava segurando o cartão, hesitando, passos apressados ecoaram do lado de fora da loja. O superintendente regional do shopping, acompanhado por 4 ou 5 seguranças corpulentos em ternos pretos, correu para dentro da loja, suando profusamente. Ao entrar, o superintendente nem sequer parou para recuperar o fôlego. Ele ignorou Paola inteiramente e caminhou direto para mim, baixando a cabeça em pânico e submissão absolutos. Senhorita Albuquerque, peço desculpas. Recebemos o aviso da diretoria, mas não sabíamos que a senhora estaria nos honrando com sua presença hoje. Nossos protocolos de segurança foram inadequados e permitimos que a senhora fosse incomodada. A boutique infantil inteira ficou em silêncio mortal. A mão de Paola, que estivera apontando para o cartão, congelou no ar como um pato que foi subitamente agarrado pelo pescoço. Ela olhou incrédula para o superintendente do shopping, um homem que normalmente até Dante Vasconcelos tinha que mostrar algum respeito, agora curvando-se para mim como um servo humilde. O quê? Como você acabou de chamá-la? Senhorita Albuquerque? Ergui uma sobrancelha ligeiramente. O superintendente começou a suar frio. Bernardo Albuquerque, o senhor da família Albuquerque, ligou pessoalmente para nos informar que sua irmã caçula tinha sido desrespeitada em nosso shopping. A família Albuquerque possui 60% das ações das propriedades deste shopping. A senhorita Albuquerque é nossa patroa. É nossa falha não termos removido pessoal irrelevante e estranho. O superintendente limpou o suor da testa. Meu olhar passou pelo superintendente e pousou no rosto retorcido e chocado de Paola. O canto da minha boca curvou-se em um arco frio. Paola, você não disse agora mesmo que ia comprar essas roupas para usar como panos de chão? Caminhei lentamente em direção a ela. Cada vez que meus sapatos batiam no chão, soava como um martelo pesado batendo contra o coração dela. Como? Como o senhor sabe, Sr. Harrison? Você está se vendendo por fora, Alana. Antes que Paola pudesse terminar sua frase, slap, levantei minha mão e desferi um tapa sólido e retumbante no rosto dela. Usei toda a minha força para este, não mostrando misericórdia alguma. O som seco da carne colidindo ecoou pela loja silenciosa. Paola soltou um grito, perdeu o equilíbrio inteiramente e caiu pesadamente na pilha de roupas caras. Metade de seu rosto inchou instantaneamente, as 5 marcas vermelhas dos dedos chocantes de se ver. Um traço de sangue escorreu do canto de sua boca, sua maquiagem requintada arruinada. Lave sua boca. Olhei para ela de cima como se olhasse para uma pilha de lixo apodrecendo. Esse tapa é pela sua insolência e por assustar minha filha. Você me bateu. Eu vou contar para o Dante. Você está morta, Alana. Paola agarrava o rosto, gritando e debatendo-se no chão como uma alma penada. Eu desdenhei, puxando um lenço umedecido da minha bolsa e limpando metodicamente a mão direita que acabara de usar para batê-la. Senhor superintendente, joguei o lenço usado na lixeira. Aguardando suas ordens, senhorita Albuquerque. O superintendente ficou em posição de sentido. Anote o número do cartão que esta mulher está segurando. Apontei para o cartão Black de Dante no chão. A partir deste momento, o dono deste cartão e qualquer pessoa afiliada às suas contas estão na lista negra de todas as propriedades comerciais da família Albuquerque no Brasil e globalmente. Eles não estão autorizados a dar um único passo lá dentro. Quanto às roupas que ela acabou de tocar, fiz uma pausa, meu olhar percorrendo os tecidos caros. Elas estão sujas. Queimem todas. Enviem a fatura diretamente para o escritório do CEO na Vasconcelos Enterprises. Sem uma segunda palavra, o superintendente acenou com a mão. Vocês ouviram isso? Expulsem esta mulher. 4 seguranças corpulentos avançaram imediatamente.
Como se estivessem içando um porco destinado ao abate, eles agarraram Paola pelos braços, arrastando-a para fora. Me soltem. Vocês sabem quem eu sou. Eu sou a mulher do Dante Vasconcelos. Alana, você. O Dante não vai deixar você escapar dessa. Os gritos de Paola atraíram os olhares de inúmeros clientes. Sob os olhos do público, a assistente que costumava se gabar usando o nome de Dante foi violentamente jogada para fora das portas principais do shopping como um saco de lixo fedorento. Virei-me, peguei a mão de Pietra e apontei para o vestido de veludo na vitrine. Bebê, vá experimentar. Se você gostar, a mamãe compra a loja inteira para você. Naquela noite, no escritório da fazenda na Mantiqueira, as pesadas portas de carvalho à prova de som foram abertas. O homem que entrou vestia um terno cinza prateado impecavelmente cortado, óculos de aro dourado repousando na ponte do nariz. Ele carregava uma pasta preta pesada, sua aura inteira irradiando um rigor frio e inacessível. Rodrigo Albuquerque, o segundo filho da família, sócio sênior de um escritório de advocacia de elite, o mito invicto do mundo jurídico. Contanto que ele pegasse um caso, nenhum autor ou réu jamais saía ileso. Rodrigo. Olhei de trás da mesa e deixei meu café de lado. Rodrigo não disse uma palavra. Ele caminhou até a mesa, bateu a pasta preta com força, abriu o zíper e puxou 3 pilhas grossas de documentos. Tudo o que você pediu está bem aqui. Os dedos longos de Rodrigo bateram na pilha superior. Os olhos por trás de seus óculos brilharam com um brilho metálico frio. Eu despi a Vasconcelos Enterprises até as roupas de baixo. Puxei o arquivo do topo e abri na primeira página. Era um relatório de investigação interna sobre o incêndio que ocorreu na casa de praia em Angra dos Reis há 5 anos. Aquele incêndio não foi um acidente causado por fiação defeituosa. Rodrigo puxou uma cadeira e sentou-se, cruzando as mãos sobre os joelhos. Verifiquei os registros de despacho do Corpo de Bombeiros daquele ano e as reivindicações de seguros privados. O incêndio foi causado por um vazamento de gás na cozinha encontrando uma chama aberta. 3 horas antes do incidente, Paola Pimentel, como a assistente responsável pela manutenção da casa, assinou o recebimento de um novo botijão de gás. Imagens de segurança mostram que, quando ela saiu, a janela dos fundos na cozinha estava aberta e a direção do vento naquele dia estava soprando diretamente para o fogão. Meus dedos que estavam virando as páginas apertaram-se violentamente, amassando o papel profundamente. Você está dizendo que o incêndio que quase custou a vida do Dante foi orquestrado por ela? Rangia meus dentes, as palavras espremendo-se das profundezas da minha garganta. Não inteiramente. No início, ela provavelmente só queria criar um pequeno acidente para ferir o Dante levemente, dando-lhe a chance de bancar a heroína salvadora para subir na escada social. Mas o fogo saiu de controle. Rodrigo abriu o segundo arquivo. Estes são os extratos bancários privados de Paola nos últimos 5 anos. Dante, sob o pretexto de retribuir sua salvadora, transferiu quase 50 milhões de reais em dinheiro para o nome dela, sem incluir imóveis e bens de luxo. Mas a Paola é esperta. Ela lavou esse dinheiro através de doleiros e o transferiu para contas offshore nas Ilhas Cayman. E aqui está a melhor parte. Rodrigo desbloqueou um tablet e deslizou-o em minha direção. Em relação ao vestido de alta costura triturado, a tela mostrou um vídeo de segurança levemente borrado. O ângulo estava escondido. Provavelmente uma câmera escondida instalada no depósito da mansão por alguma empregada. Nas imagens, Paola segurava uma tesoura, retalhando maniacamente o vestido inestimável. Enquanto cortava, seu rosto trazia um sorriso quase psicótico e arrepiante. Depois de triturá-lo, ela enfiou os pedaços em uma sacola, respirou fundo e beliscou violentamente suas próprias coxas para criar vários hematomas. Então forçou as lágrimas e saiu de cena. Eu encarei o rosto retorcido na tela. Foi essa mulher que usou um truque tão desajeitado e risível para fazer com que a testa da minha filha fosse aberta em seu aniversário e me fez levar 30 chicotadas nas costas. Dante Vasconcelos, esta é a salvadora que você apostou sua vida inteira e fortuna para proteger. Esta é o seu verdadeiro amor pelo qual você pessoalmente pregou sua esposa no pilar da vergonha. Evidências irrefutáveis, agressão intencional, peculato corporativo, falsificação, lavagem de dinheiro.
Com todas essas acusações combinadas, eu posso fazer a Paola costurar uniformes em um presídio federal pelo resto da vida. Rodrigo ajustou seus óculos, um brilho frio passando pelas lentes. Quanto ao Dante, por abrigar uma criminosa. Se cavarmos fundo em suas questões de sonegação fiscal, eu posso jogar-lo no chilindró por alguns anos também. Sem pressa. Copiei o vídeo de segurança para um pendrive criptografado e curvei meus lábios em um sorriso gelado. Mandá-lo para a prisão é fácil demais para ele. Quero que ele assista, bem acordado, enquanto o império empresarial do qual ele tanto se orgulha se transforma em poeira. Quero que ele pessoalmente arranque a pele falsa da Paola e perceba que verme nojento ele passou metade da vida amando e protegendo. Levantei-me e caminhei até a janela do chão ao teto, olhando para a densa noite paulista. Segundo irmão, encontre alguém inteligente. Acidentalmente vazem este vídeo de segurança e os extratos de peculato offshore da Paola na mesa do Dante. Certifique-se de que ele pense que investigou e descobriu sozinho. Apenas quando ele remover as camadas por conta própria e perceber que é um completo e absoluto idiota, a dor multiplicará exponencialmente. Quero que ele pessoalmente arranque a faca que enfiou em minha carne e a enterre em seu próprio coração. 3 dias depois, dentro do arranha-céu da Vasconcelos Enterprises, Dante andava freneticamente pelo seu escritório como uma fera enjaulada. As contas corporativas estavam inteiramente congeladas. Os salários dos funcionários não podiam ser pagos, e os fornecedores estavam segurando faixas de protesto no lobby exigindo pagamento. Em apenas alguns dias, ele tinha murchado, parecendo 10 anos mais velho. Ele caminhou até sua mesa, tentando encontrar freneticamente um contrato que pudesse usar para um empréstimo de garantia nas pilhas bagunçadas de papelada. Enquanto folhava os documentos, um envelope pardo sem identificação escorregou. Dante franziu a testa. A segurança era tão apertada, quem poderia ter colocado um envelope diretamente em sua mesa? Ele o abriu. Dentro estava uma pilha de fotos e um pequeno pendrive preto. A primeira foto mostrava Paola jogando descontroladamente em uma mesa VIP de apostas altas no Uruguai, montanhas de fichas empilhadas à sua frente. A segunda foto mostrava Paola em uma pose íntima, com um homem loiro em uma vila de férias no exterior. O homem segurava as chaves do carro esportivo de edição limitada que Dante tinha dado a ela. As pupilas de Dante contraíram-se bruscamente, sua respiração parando. Com as mãos trêmulas, ele conectou o pendrive em seu computador. A tela iluminou-se e as imagens do depósito passaram, acompanhadas de áudio claro. As ações de Paola triturando o vestido, seu sorriso psicótico e todo o processo dela beliscando suas próprias coxas para se passar por vítima. Aquilo agiu como um martelo de ferro afiado, esmagando os nervos tensos de Dante golpe após golpe. Clatter! O mouse na mão de Dante caiu no chão, quebrando-se em pedaços. O sangue em seu corpo parecia fluir para trás naquele momento. Um calafrio gelado e perfurante subiu das solas de seus pés direto para o cérebro. Aquele foi o motivo pelo qual ele pegou um chicote de couro e açoitou Alana 30 vezes para vingar Paola. Aquele foi o catalisador que o fez chamar sua própria filha biológica de selvagem e deixar Pietra com a cabeça sangrando. Falso. Isso é impossível. Dante murmurou para si mesmo. Mas sua lógica dizia-lhe impiedosamente que a mulher enlouquecida no vídeo era de fato Paola, e as transações naqueles extratos bancários foram todas desviadas diretamente das contas da Vasconcelos Enterprises, sob pretextos absurdos. Um pensamento incrivelmente absurdo explodiu em sua mente. Se até o vestido triturado foi um ato autodirigido por Paola, e quanto ao incêndio de 5 anos atrás, aquela mulher que continuava dizendo que ficou com o corpo cheio de cicatrizes para salvá-lo, ela era realmente sua salvadora ou uma fraude completa e absoluta? Ele lembrou-se dos olhos desesperados, porém calmos, de Alana na adega. Lembrou-se de suas palavras. Não quero um único centavo. Um remorso intenso corroeu seu coração como uma cobra venenosa. Ele saiu correndo de seu escritório como um louco. Ele tinha que encontrar Alana. Tinha que esclarecer tudo isso. No Chase Private Wealth Management Center, em São Paulo, este local recebia apenas clientes VIP de elite com ativos de 8 dígitos para cima. As portas frontais utilizavam um sistema de autenticação dupla de vidro blindado, exigindo impressões digitais e leitura de íris.
O Bentley de Dante freou bruscamente bem na frente do banco, os pneus gritando contra o asfalto. Ele abriu a porta e tropeçou cegamente em direção à entrada. Ele acabara de descobrir que Alana tinha uma conta conjunta neste banco que fora fechada há muito tempo. Era a única pista que conseguira encontrar. Senhor, por favor, pare. Esta é uma área VIP privada. 2 seguranças corpulentos ficaram como torres de ferro na frente das portas de vidro. Os olhos de Dante estavam injetados de sangue. Ele parecia um louco que perdera toda a razão. Saiam da frente. Eu preciso ver a Alana. Ela está aí dentro, não está? Deixem-me entrar. Desculpas. Sem agendamento ou status VIP, o senhor não pode entrar. O segurança ajustou friamente seus óculos escuros, bloqueando Dante sem cerimônia. Dante tentou forçar sua entrada, mas um dos guardas facilmente o imobilizou contra a parede com um golpe de imobilização. Sua bochecha foi pressionada contra o mármore frio. Exatamente naquele momento, as pesadas portas de vidro blindado emitiram um sinal sonoro suave e deslizaram lentamente. Vestindo um sobretudo preto impecavelmente cortado e saltos brilhantes da Louboutin, eu saí lentamente, ladeada por 5 ou 6 executivos de banco e consultores de riqueza privada. O CEO do Chase Private Wealth segurava pessoalmente a porta de vidro para mim, curvando-se ligeiramente, seu tom extremamente respeitoso. Senhorita Albuquerque, os 25 bilhões de reais em suas contas congeladas foram totalmente desbloqueados e a compensação offshore está concluída. Conforme suas instruções, 5 bilhão de reais serão usados às 15 de hoje para cortar precisamente a última linha de crédito da Vasconcelos Enterprises com os bancos comerciais. Eu, usando meus óculos escuros, assenti sem expressão. Obrigada pelo seu trabalho duro. Alana. Uma voz rouca carregando um pesado tom metálico veio do lado. Parei e virei minha cabeça. Dante estava imobilizado contra a parede pela segurança, seu terno bagunçado, seu cabelo desgrenhado. Aqueles olhos dele que antes eram tão insuportavelmente arrogantes, estavam agora injetados de sangue e cheios de choque. Ele olhava para mim, seu olhar mudando dos executivos de banco trêmulos atrás de mim para o meu rosto frio. 25 bilhões. Cortando linhas de crédito. Aquelas frases agiram como agulhas de aço, perfurando o último pedaço de ilusão de Dante. Ele finalmente entendeu que a mão gigante sufocando a Vasconcelos Enterprises não era outra senão a esposa que ele prendera em uma adega e chicoteara 30 vezes. Deixem-no ir, ordenei levemente, minha voz não alta, mas carregando um peso opressor inegável. Os seguranças imediatamente soltaram e se afastaram. As pernas de Dante cederam e ele quase caiu de joelhos. Ele cambaleou até mim, estendendo a mão, querendo agarrar minha manga. Alana, úsame. Deixe-me explicar. O vestido. Eu vi o vídeo. Paola, aquela. Ela mentiu para mim. Eu te injustice. Eu sei que errei. Perdoe-me. Tudo bem? Vamos nos casar de novo. Eu vou chutar aquela mulher para fora de São Paulo imediatamente. Sua voz estava cheia de súplica, sua postura patética ao extremo absoluto. Olhando para ele assim, não senti um único grama de prazer. Em vez disso, senti um nojo imenso. Não me toque com suas mãos sujas. Dei um meio passo para trás, meus olhos olhando para ele como se fosse um pedaço de lixo infectado. Lentamente tirei meus óculos escuros, encarando diretamente seus olhos cheios de medo. Dante, você realmente achou que só porque descobriu que a Paola cortou o vestido, isso significava que você não era um completo idiota? Curvei meus lábios friamente, minha voz cortando seus tímpanos como uma lâmina de barbear. Aquele foi apenas o aperitivo. Volte. Guarde bem sua empresa caindo aos pedaços, porque a seguir eu vou esmagar seus ossos centímetro por centímetro. Virei-me e, cercada pelos executivos, caminhei em direção ao Rolls-Royce Phantom que esperava, deixando Dante apenas com uma visão absoluta e resoluta de minhas costas. Atrás de mim veio o rugido desesperado de Dante, soando como uma fera selvagem presa em uma armadilha, sangrando lentamente. De volta à fazenda na Mantiqueira, a noite foi despedaçada por uma súbita e violenta tempestade de outono. Heitor Albuquerque, o terceiro irmão, encostava-se no bar de mármore preto e branco na sala de estar, um charuto aceso preso entre os dedos. Ele era o mestre por trás do maior conglomerado de mídia do país,
detendo o poder de vida e morte sobre inúmeras celebridades e elites. Com uma única palavra, ele poderia virar as tabelas de tendências das redes sociais de cabeça para baixo. Ao me ver entrar, ele deslizou um tablet pelo balcão em minha direção, uma camada de geada instalando-se em seus olhos. Os relatórios financeiros e contas offshore que o Rodrigo encontrou são muito chatos. O público não entenderia. Para lidar com um homem que preza as aparências como o Dante, temos que enfiar a faca direto na jugular dele. Baixei meus olhos para a tela. Era um arquivo de áudio emparelhado com a filmagem escura da segurança do lado de fora da adega. A filmagem não capturou o abuso real, mas o som do chicote de couro rasgando a carne ecoava com um estalo nauseante, claríssimo, de fazer o couro cabeludo formigar. Acompanhando as chicotadas estava a voz arrepiante de Dante. Leve-a de volta para a fazenda. Estou executando a disciplina familiar. Imediatamente a seguir estava o choro dilacerante de Pietra e a súplica falsa e melodramática de Paola. Este vídeo de meros 3 minutos já havia ultrapassado 80 milhões de visualizações em todas as principais plataformas sociais e estava se multiplicando a uma taxa aterrorizante. 7 dos 10 tópicos em alta tinham etiquetas vermelhas de urgente ao lado deles. CEO da Vasconcelos linchamento privado. Bilionário de SP ofende esposa e filha de 5 anos. Assistente manipuladora falsa salvadora. O Departamento de Relações Públicas da Vasconcelos Enterprises está paralisado. Heitor bateu no balcão indiferentemente. Eles tentaram gastar dinheiro para suprimir os tópicos, mas os servidores de toda a internet estão sob meu controle. Esqueça remover as hashtags. Agora mesmo, eles não conseguem nem postar uma declaração de desculpas oficial. Uma vez que o fogo da opinião pública começa a queimar, a própria fundação do orgulhoso império corporativo de Dante se transformará em cinzas. Peguei o copo de água com gelo ao meu lado e dei um gole. A água gelada deslizou pelo meu esôfago até o estômago, suprimindo a última ondulação de emoção em meu coração. Deixe o fogo queimar mais alto. Coloquei o copo na mesa, o vidro tilintando agudamente contra o mármore. Lance a notícia de que ele está penhorando suas ações para salvar o mercado amanhã. Quero que os pequenos investidores da Vasconcelos Enterprises provoquem uma debandada de vendas no segundo exato em que o mercado abrir amanhã de manhã. Heitor curvou os lábios em um sorriso e estalou os dedos. Como você desejar. Naquela noite, ninguém no mundo empresarial de São Paulo dormiu. No início da manhã seguinte, as portas da sala de diretoria no topo do arranha-céu da Vasconcelos foram violentamente abertas por vários conselheiros de cabelos grisalhos. Dante estava desabado na cadeira do CEO, seu queixo coberto por uma barba por fazer, seu terno sob medida amassado e grudado ao corpo. Uma noite inteira de ligações telefônicas, bombardeios e cobranças bancárias drenara cada grama de orgulho dele. Crash. Um pesado cinzeiro de cristal foi quebrado bem nos pés de Dante. Cacos de vidro voaram por toda parte. Dante Vasconcelos, olhe o que você fez. O maior acionista da Vasconcelos Enterprises, que também era tio de Dante, apontou para seu nariz e amaldiçoou furiosamente. Por causa da sua amante impresentável, as ações da Vasconcelos Enterprises abriram com queda máxima. Bilhões em valor de mercado evaporaram inteiramente em meia hora. Os bancos cortaram nosso crédito. Os fornecedores estão bloqueando o lobby exigindo dinheiro. Você destruiu gerações de sangue e suor da família Vasconcelos. Tio, eu vou encontrar uma maneira de levantar o dinheiro. A voz de Dante estava rouca enquanto tentava explicar. Levantar dinheiro? O que você vai usar para levantar? As ações em suas mãos valem menos que papel higiênico agora. O velho acionista bateu uma resolução conjunta pesadamente na mesa. O conselho de administração votou unanimemente para remover-lo como CEO. Saia deste prédio agora mesmo e vá consertar a bagunça que criou. Se a Vasconcelos Enterprises falir, vou responsabilizá-lo exclusivamente. Olhando para a resolução carimbada com selos vermelhos brilhantes, a maçã de Adão de Dante balançou com extrema dificuldade. Ele tinha perdido profunda e inteiramente, sem qualquer capacidade de lutar de volta. Ele saiu do arranha-céu da Vasconcelos como um corpo ambulante. Foi recebido de frente pelas câmeras e microfones de inúmeros repórteres. Os seguranças lutaram desesperadamente para escoltá-lo até um carro.
Fora da janela, investidores furiosos atiravam ovos podres e lixo nele. A gema pegajosa escorria pelo para-brisa, bloqueando toda a sua visão. Retornando à sua mansão privada em um condomínio fechado, Dante abriu a porta e deu de cara com Paola, que segurava 2 grandes malas de marca, parecendo em pânico e pronta para partir. Vendo o estado arruinado de Dante, um lampejo de nojo cruzou os olhos de Paola, mas ela rapidamente o encobriu com lágrimas falsas. Dante, você voltou. Está um caos lá fora agora. Os repórteres estão como loucos. Vamos para o exterior para nos escondermos por um tempo, tudo bem? Voltaremos quando a tempestade passar. Ela falava enquanto tentava agarrar a mão de Dante. Dante olhou para baixo, seu olhar caindo sobre a mala entreaberta dela. Estava recheada de maços de dólares, barras de ouro e as joias de esmeralda que originalmente pertenciam a Alana. Se esconder? Os cantos da boca de Dante se contraíram, soltando uma risada trágica e arrepiante. Ele subitamente avançou, sua mão apertando viciosamente a garganta de Paola, prendendo seu corpo inteiro contra a parede fria. Seus nós dos dedos ficaram brancos pela força excessiva. Sua mentirosa. Você destruiu minha empresa, destruiu minha vida, e agora quer levar meu dinheiro e fugir? Os olhos de Dante estavam carmesim como os de uma fera forçada a um beco sem saída. As veias no dorso de sua mão saltavam. Os olhos de Paola reviraram enquanto ela era sufocada. Suas mãos arranhavam desesperadamente o braço de Dante, suas pernas chutando descontroladamente o ar. Salve-me. Ela espremeu sílabas quebradas da garganta. Justo quando ela estava prestes a sufocar, Dante a soltou, jogando-a de lado como um pedaço de carne podre e fedorenta. Paola desabou em uma poça de lama no chão, agarrando a garganta e tossindo violentamente, arquejando avidamente por ar. Dante agachou-se, agarrou-a pelos cabelos e forçou-a a levantar o rosto inchado. Você causou o incêndio. Você mesma cortou o vestido. Mentiu para mim por 5 anos inteiros. Fez-me bater pessoalmente e expulsar a pessoa que realmente me salvou. Ele levantou a mão e esbofeteou o rosto de Paola continuamente à esquerda e à direita, desferindo mais de uma dezena de tapas sólidos e brutais. Ele bateu nela até que os cantos da boca se abrissem e ela cuspisse dentes quebrados misturados com sangue. Largue o dinheiro. Vá para o porão. Sem minhas ordens, se você ousar dar um passo fora desta casa, eu quebro suas pernas. Dante chutou as malas, pegou o passaporte e o celular de Paola, virou-se e subiu as escadas cambaleando. Ele tinha que ir levantar dinheiro agora. Tinha que implorar aos rivais que um dia pisara. Mesmo que tivesse que ficar de joelhos, tinha que salvar a Vasconcelos Enterprises. Tarde da noite no porão úmido e gelado, o ar cheirava a mofo. Paola encolheu-se no canto, suas bochechas inchadas como balões. Ela roía suas unhas arrancadas, seus olhos cheios de um ressentimento venenoso e peçonhento. Ela sabia que Dante estava acabado. Se ficasse ali, acabaria sendo devorada viva pelos cobradores de dívidas dele. Ela precisava colocar as mãos em uma quantia massiva de dinheiro e fugir de São Paulo sem deixar rastros. Usando a luz fraca no canto, ela puxou um celular descartável do forro do sutiã. Usou-o para contatar canais do submundo. Discou um número, sua voz cheia da loucura de uma fugitiva desesperada. Cicatriz, me ajude a fazer um grande trabalho. Quero sequestrar alguém. Quando estiver pronto, eu te dou 10 milhões. Uma risada áspera veio do outro lado. Senhorita Pimentel, todo o Brasil está querendo te dar problemas agora. Seu trabalho parece bem arriscado. Corta essa. O alvo é uma menina de 5 anos, a filha da Alana Albuquerque. Ela saiu sem nada. Com certeza não tem muitos seguranças por perto. Uma vez que pegarmos aquela pirralha, a Alana tem mais dinheiro do que jamais poderíamos querer. Desligando o telefone, uma curva hedionda formou-se no canto da boca de Paola. Alana, você me encurralou. Vou fazer você provar uma dor pior que a morte. Na tarde seguinte, a luz do sol, rara na recente melancolia de São Paulo, finalmente atravessou as nuvens. Organizei para que o carro particular da equipe médica levasse Pietra a um hospital particular no centro para um check-up na ferida de sua testa. Para manter um perfil baixo, não usei o comboio da família Albuquerque. Havia apenas 2 SUVs pretos, aparentemente comuns agindo como escoltas frontal e traseira. Enquanto os carros entravam em uma rua estreita de mão única,
Um caminhão pesado carregado com barras de aço subitamente deu um L' à nossa frente. O som estridente de freios rasgou o céu. O corpo massivo do caminhão bloqueou instantaneamente toda a estrada. Madame, temos uma situação. Os guardas das sombras da família Albuquerque no banco da frente sacaram rapidamente suas armas, seus olhos escaneando vigilantes os arredores. Atrás de nós, 2 vans cinzas com placas falsas surgiram, selando completamente nossa retirada. As portas deslizaram abertas com um estrondo e mais de uma dezena de bandidos usando máscaras de esqui, segurando canos de ferro e facões, saíram como uma onda, quebrando freneticamente as janelas dos nossos carros. Protejam a senhora e a pequena senhorita. Os guardas das sombras abriram as portas e enfrentaram os bandidos em combate corpo a corpo. O som de punhos batendo na carne e ossos, quebrando, ecoava pela rua estreita. Puxei Pietra firmemente para meus braços e pressionei o botão de pânico de emergência dentro do carro. Nesse momento, uma granada de fumaça rolou por uma fresta na janela estilhaçada. Uma fumaça branca espessa preencheu instantaneamente a cabine. O cheiro acre fez meus olhos lacrimejarem e dificultou a respiração. Uma mão áspera e calejada alcançou com precisão através da fumaça e agarrou o braço de Pietra. "Mamãe!" Pietra gritou, agarrando minhas roupas. "Solte-a." Puxei uma adaga tática da minha bota e a enterrei viciosamente nas costas da mão do homem. O homem soltou um grunhido abafado, mas não soltou. Em vez disso, ele deu um puxão forte, arrancando violentamente Pietra dos meus braços. "Senhorita Albuquerque, se não quiser que sua filha perca a vida, fique quieta." Uma voz ríspida soou na fumaça. Imediatamente depois, os motores das vans soltaram um rugido ensurdecedor. Os pneus cantaram no asfalto, deixando um cheiro de borracha queimada enquanto fugiam em alta velocidade. Quando a fumaça se dissipou, 2 guardas das sombras jaziam no chão cobertos de sangue. Meus braços estavam vazios. Apenas um dos sapatinhos de couro de Pietra tinha ficado para trás. Agarrei a adaga com tanta força que a lâmina cortou minha palma. O sangue pingava no sapatinho gota a gota. Não havia medo, nem pânico. Uma intenção assassina gélida e absoluta rastejou pela minha espinha, espalhando-se centímetro por todo o meu corpo, congelando inteiramente qualquer humanidade que me restasse. 3 minutos depois, o helicóptero de Bernardo pousou no fim da rua. Abaixei-me, peguei o sapatinho e caminhei para o helicóptero com o rosto completamente inexpressivo. "Rastreiem." Cuspi uma única palavra, minha voz pesada com o cheiro de sangue. "Em 5 minutos, quero saber a rota de voo até de uma única mosca saindo de São Paulo." Bernardo olhou para minha palma sangrenta, seus olhos aterrorizantemente escuros. Ele puxou um rádio e emitiu a ordem de morte de nível mais alto da família Albuquerque. "Iniciem o protocolo Skynet. Bloqueiem cada estrada, saída de porto e aeroporto de São Paulo. Desloquem os 3 esquadrões de mercenários que estão atualmente descansando. Totalmente armados, lancem-nos em São Paulo." Enquanto o helicóptero navegava através das nuvens, o telefone no meu bolso vibrou. Era uma mensagem de vídeo de um número desconhecido. Clicando no vídeo, o cenário era um estaleiro abandonado, ondas batendo contra o metal enferrujado. Pietra estava amarrada a uma cadeira de madeira quebrada, uma toalha enfiada em sua boca. Seus olhos grandes estavam cheios de lágrimas aterrorizadas. O rosto de Paola, carregado de maquiagem barata, apareceu na tela. Ela brincava com um estilete afiado, a ponta traçando casualmente a borda da bochecha delicada de Pietra. "Alana, você está vendo o seu precioso bebê?" Paola riu como uma lunática perturbada. "Vou te dar meia hora. Prepare 25 milhões de reais em notas usadas e uma lancha totalmente abastecida. Você traz o dinheiro sozinha para o antigo estaleiro do Porto de Santos. Se você ousar chamar a polícia ou trazer uma única pessoa extra, eu vou retalhar o rosto dela." O vídeo cortou. Joguei o telefone de lado e usei bandagens médicas para enfaixar minha mão direita ferida, camada por camada, até que minha palma parasse de sangrar. "Irmão." Olhei para Bernardo sentado à minha frente. "Deixe-me ir sozinha." Bernardo franziu as sobrancelhas com força. "Alana, essas pessoas são fugitivos desesperados. É perigoso demais para você ir sozinha. Ela me deve isso." Puxei uma pistola Browning de prata customizada do meu coldre.
puxando habilmente o ferrolho para alimentar a munição. O estalo metálico seco ecoou na cabine. Vou esmagar pessoalmente os ossos dela. O antigo estaleiro no Porto de Santos. O ar estava cheio do cheiro de apodrecimento da água do mar, óleo de motor e ferrugem. Ventos fortes sopravam areia e cascalho, batendo nos contêineres abandonados com baques surdos. Carregando uma bolsa de lona preta, minhas botas táticas estalaram contra o chão enquanto eu caminhava deliberadamente para o interior cavernoso do armazém. Paola estava em uma passarela de ferro enferrujada no segundo andar, ladeada por 4 bandidos corpulentos usando máscaras e segurando espingardas de cano cerrado. Pietra estava amarrada a uma coluna na borda da passarela. Um leve movimento poderia fazê-la cair de 10 metros no chão. Ao me ver entrar sozinha, Paola soltou uma risada penetrante que ecoou irritantemente pelo armazém vazio. Alana, você realmente veio. Paola tremia de excitação, apontando a ponta de sua lâmina para a bolsa em minha mão. Onde está o dinheiro? Jogue aqui para cima. Parei meus passos olhando para ela friamente. Soltei a alça. A bolsa bateu no chão de concreto coberto de poeira com um baque pesado. O zíper estourou, revelando maços de notas azuis de R$100. Os olhos dos bandidos instantaneamente se iluminaram. Seus olhares gananciosos fixaram-se na bolsa. O dinheiro está aqui. Ergui o queixo ligeiramente, minha voz cortando a brisa marinha uivante, alcançando os ouvidos de todos claramente. Solte a criança. Paola engoliu em seco gananciosamente, mas o veneno em seus olhos cresceu ainda mais. Ela agarrou Pietra pelos cabelos, pressionando a lâmina do estilete bem contra a veia jugular de Pietra. Soltá-la? Nos seus sonhos. O rosto de Paola retorceu-se com inveja e loucura extremas. Alana, por que você nasceu uma bilionária? Por que você pôde destruir tão facilmente tudo o que eu lutei tanto para roubar? Dante, aquele idiota, me abandonou. Você achou que eu ia deixar isso passar? Hein? O que você quer? Meus olhos estavam calmos, como se estivesse olhando para um cadáver fazendo suas despedidas finais. Ajoelhe-se, Paola gritou roucamente. Fique de joelhos e rasteje para mim agora mesmo. Implore. Diga que você, Alana Albuquerque, é uma absoluta idiota. Para cada vez que você bater a cabeça, farei um corte no rosto dela até que esteja triturado. Quero que você olhe para essa aberração feia pelo resto da vida e viva em arrependimento eterno. Pietra balançava a cabeça desesperadamente, ganindo, tentando se libertar. A lâmina pressionada contra seu pescoço desenhou uma linha tênue de sangue. Meu olhar pousou naquela mancha vermelha. Aquilo foi a gota d'água absoluta. Soltei um suspiro suave. Meus dedos longos e pálidos pousaram nos botões do meu sobretudo, desabotoando lentamente o casaco preto e deixando-o cair no chão. Paola, o maior erro que você cometeu nesta vida não foi conspirar contra o Dante. Olhei para cima. Não havia raiva em meus olhos, apenas a indiferença absoluta de olhar para um objeto morto. Foi achar que poderia usar os truques mesquinhos de uma dona de casa desprezada para me chantagear. No exato segundo em que minhas palavras caíram, um feixe de laser vermelho cegante disparou direto através do telhado quebrado do armazém, travando perfeitamente no centro da testa de Paola. Imediatamente a seguir, 2, 5, mais de uma dezena de linhas de mira laser vermelhas teceram uma teia de morte hermética, travando instantaneamente nas testas, corações e pulsos armados de cada um dos bandidos na passarela. A ganância nos rostos dos bandidos congelou instantaneamente, substituída por um terror profundo na alma. Eles perceberam horrorizados que, diante dessa supressão absoluta, suas espingardas improvisadas eram como brinquedos de criança. Bang! Um tiro abafado de fuzil de precisão rasgou o vento. Antes que Paola pudesse reagir, o pulso de sua mão direita, segurando o estilete, explodiu em uma névoa de sangue. A agonia excruciante de ossos estilhaçados fez com que ela soltasse um guincho agudo. O estilete caiu no chão. Simultaneamente, as janelas de vidro quebrado por todo o armazém estouraram violentamente para dentro. Dezenas de agentes de elite da família Albuquerque, vestidos em trajes táticos pretos, usando óculos de visão noturna e segurando submetralhadoras, desceram para o armazém em cordas de todas as direções como fantasmas saindo do inferno. O som sincronizado de suas botas de combate batendo no metal e no concreto carregava uma pressão sufocante. Em menos de 3 segundos,
Os 4 bandidos tiveram suas mandíbulas esmagadas pelas coronhas dos fuzis e foram imobilizados no chão, os canos frios das armas enfiados diretamente em suas bocas. Paola, agarrando seu pulso decepado, desabou em uma poça de sangue. Ela olhou em absoluto terror para aquelas máquinas de matar pesadamente armadas ao seu redor e depois olhou para mim, parada no centro do armazém, sem um único fio de cabelo fora do lugar. Quem exatamente é você? Os dentes de Paola batiam, suor frio misturado com sangue escorrendo por seu rosto. Ela finalmente percebeu que a pessoa que provocara não era uma dona de casa divorciada e destituída, mas uma ceifadora viva capaz de mobilizar forças de nível militar à vontade. Caminhei pelas escadas de metal enferrujado passo a passo. O tilintar de minhas botas contra as placas de ferro soava como a contagem regressiva da morte. Caminhei até Pietra e cortei as cordas que a prendiam. Um agente imediatamente deu um passo à frente, pegando Pietra cuidadosamente e tirando-a da plataforma. Na borda da passarela, restamos apenas eu e a paralisada Paola. Abaixei-me e peguei o estilete manchado de sangue. Eu te disse há um minuto. Agachei-me na frente de Paola, apertando seu queixo, forçando-a a olhar para mim. O brilho frio da lâmina refletia-se em suas pupilas cheias de desespero. Vou esmagar pessoalmente seus ossos. A lâmina fria deslizou lentamente contra a bochecha inchada de Paola. O calafrio distinto do metal fez cada pelo de seu corpo se arrepiar. Um suspiro ríspido e arquejante rasgou sua garganta. Não me mate. Por favor, não me mate. Eu não quero o dinheiro. Pode ficar com tudo. Vou embora de São Paulo agora mesmo e nunca mais aparecerei na sua frente. Ignorando a dor excruciante em seu pulso, Paola usou sua mão esquerda restante para arranhar desesperadamente o concreto áspero, contorcendo-se para trás como um verme, tentando desviar da lâmina que poderia cortar sua jugular a qualquer segundo. Olhei de cima para aquele rosto completamente distorcido pelo medo e subitamente senti-me incrivelmente entediada. Com um movimento da lâmina, o estilete cortou o cordão vermelho em seu pescoço. Um pingente de jade branco enegrecido pela fumaça escorregou do seu colarinho e atingiu a poça de sangue. Você usou este jade por 5 anos. Ele não queima? Usei a ponta da lâmina para empurrar o pingente um pouco mais para longe, meus olhos gelados. 5 anos atrás, no acidente de carro e incêndio na estrada da montanha, você arrancou este pingente do meu corpo inconsciente. Você o levou para o Dante e falsamente reivindicou a identidade de salvadora dele. Por 5 anos, você desfrutou da glória que deveria ter sido minha. Gastou o dinheiro da família Vasconcelos, ordenou aos seus servos e até pisou na minha cabeça para se exibir. As pupilas de Paola dilataram-se massivamente, olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Como você sabe, você estava claramente em um coma profundo naquela época. Se você não quer que ninguém saiba, não o faça. Casualmente joguei o estilete em um barril de ferro enferrujado. Ele caiu com um tilintar surdo e ecoante. Matar você suja minhas mãos. Há um lugar muito mais apropriado para você passar o resto da vida. Justo quando falei, sirenes de polícia ecoaram do lado de fora do armazém. Luzes estroboscópicas vermelhas e azuis rasgaram a noite sombria. Mais de uma dezena de viaturas da polícia entraram no pátio vazio do antigo estaleiro, cercando o edifício abandonado firmemente. O segundo irmão, Rodrigo Albuquerque, vestindo um sobretudo preto impecável e sapatos de couro brilhantes, entrou no armazém cercado por um grupo de detetives. Ele empurrou seus óculos de aro dourado, as lentes emitindo uma luz fria e rigorosa. Senhor Albuquerque, o detetive-chefe acenou levemente para Rodrigo, depois acenou com a mão. Vários policiais avançaram imediatamente, puxando as algemas. Senhorita Paola Pimentel. Rodrigo caminhou até Paola, puxando um mandado de prisão carimbado com um selo oficial vermelho brilhante de sua pasta e abrindo-o bem na frente dos olhos dela. Você é suspeita de orquestrar o caso de incêndio criminoso há 5 anos, peculato de 250 milhões de reais em ativos da Vasconcelos Enterprises, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e o caso vicioso de tentativa de sequestro armado de hoje. Com estes 4 crimes graves combinados, eu garanto que você apodrecerá na prisão. Além disso, todos os ativos ilícitos sob seu nome foram completamente congelados.
Seus contatos offshore foram presos pela Interpol há meia hora. As defesas psicológicas de Paola colapsaram completamente naquele momento. Olhando para o mandado de prisão em preto e branco, ela soltou um uivo de gelar o sangue, lutando desesperadamente, recusando-se a deixar a polícia colocar as algemas nela. Não, eu não quero ir para a cadeia. Eu sou a mulher do Dante Vasconcelos. Vocês não podem me prender. O detetive-chefe deu uma ordem fria. 2 policiais agarraram Paola pelos braços e a arrastaram para fora do armazém como um saco de lixo. Ao passar por mim, ela tentou fixar seu olhar venenoso em mim, mas um agente Albuquerque, ao seu lado, chutou-a forte na parte de trás do joelho, forçando-a a cair pesadamente antes de ser empurrada para dentro do furgão de transporte policial. Enquanto as sirenes desapareciam na distância, o armazém retornou à paz. Você está machucada? Rodrigo guardou o mandado de prisão e aproximou-se, seus olhos percorrendo a bandagem em minha mão direita, suas sobrancelhas franzindo-se levemente. Estou bem, apenas um arranhão. Balancei a cabeça, virando-me para olhar Pietra, que estava sendo segurada com segurança por um agente. Embora aterrorizada, a garotinha se acalmara ao me ver e agora descansava obedientemente no ombro do agente. Justo quando nos preparávamos para evacuar, um Bentley preto com o para-choque dianteiro amassado entrou loucamente no pátio do armazém. Com um guincho de freios de arrepiar os ouvidos, parou a menos de 10 metros de nós. A porta foi violentamente aberta por dentro. Dante tropeçou para fora do carro. Ele não usava paletó. Sua camisa branca estava coberta de poeira e lama. Seu cabelo, um desastre completo. Ele rastreara Paola até aqui, usando um localizador GPS escondido na mala cheia de dinheiro. Mas ele nunca esperou dar de cara com uma formação militar da família Albuquerque. Ele ficou congelado no lugar. Seu olhar percorreu os guardas das sombras pesadamente armados portando o brasão da família Albuquerque em seus peitos, passou pelo helicóptero pesado estacionado ali perto e finalmente travou em Pietra, que estava protegida no centro por Rodrigo e por mim. Alana, Pietra. A maçã de Adão de Dante balançou violentamente. Seus lábios rachados tremiam, o som saindo de sua garganta áspero. Ele cambaleou um passo à frente, querendo se aproximar. Clique-claque. O som sincronizado de dezenas de fuzis de assalto sendo engatilhados ecoou pelo céu noturno. Dezenas de canos pretos giraram instantaneamente, apontando diretamente para a cabeça de Dante. Se ele ousasse dar sequer meio passo à frente, seria transformado em uma peneira. Os passos de Dante pararam. Ele olhou para mim. Aqueles olhos que costumavam mostrar arrogância e desdém agora transbordavam um terror profundo e incredulidade. Quem exatamente é você? Por que eles te chamam de Senhorita Albuquerque? A voz de Dante tremia. Embora fosse um tolo, tendo escalado o mundo corporativo em São Paulo por tantos anos, era impossível para ele não reconhecer o brasão da poderosa família Albuquerque. Rodrigo desdenhou, dando um passo à frente para me bloquear. Senhor Vasconcelos, vamos nos reapresentar. Parada à sua frente está a única herdeira da família Albuquerque, a verdadeira pérola da dinastia Albuquerque. Ela é também a investidora anônima que orquestrou sozinha a fusão de capital há 5 anos, que arrancou a Vasconcelos Enterprises da beira da falência. Aquela frase foi como um relâmpago atingindo diretamente o crânio de Dante. Seu orgulhoso império empresarial, a confiança que o fizera pensar que controlava tudo, transformou-se em uma piada massiva neste instante. Descobriu-se que os recursos de topo que ele tentara arduamente alcançar estavam dormindo no travesseiro logo ao lado dele o tempo todo. Descobriu-se que a dona de casa fraca que ele achava que não conseguiria sobreviver sem ele era a verdadeira corretora de poder que poderia esmagar a Vasconcelos Enterprises com o estalar de dedos. Impossível. Isso é impossível. Dante agarrou sua cabeça. Suas pernas cederam e ele caiu pesadamente de joelhos no cascalho grosso. As pedras afiadas perfuraram suas calças de terno, sangue escorrendo de seus joelhos, mas ele parecia incapaz de sentir a dor. Alana, você mentiu para mim. Por que mentiu para mim? Se você tivesse me contado sua identidade antes, como eu poderia ter te degradado por alguém como a Paola? Empurrei o ombro de Rodrigo e caminhei lentamente, parando a 3 passos de Dante. Olhei para baixo para ele. Dante,
Você realmente me dá nojo. Mesmo agora, você ainda está medindo tudo com dinheiro e poder. Se você soubesse minha identidade, você balançaria o rabo, implorando por misericórdia como um cão, colocando-me em um pedestal. Mas isso não seria amor. Isso seria bajulação doentia. Puxei uma caixa de veludo preto, danificada pelo fogo e deformada, do bolso do meu sobretudo. Eu acabara de encontrar isso dentro da mala espalhada de Paola quando mandei os guardas varrerem a cena. Você não continuou dizendo o tempo todo que a Paola era sua salvadora? Você não bateu em sua própria esposa e filha quase até a morte apenas para retribuí-la? Segurei a caixa, minha voz desprovida de qualquer calor. Dante, abra seus malditos olhos e olhe bem. Quem foi que te arrastou daquele carro explodindo? Joguei a caixa com força contra o rosto dele. A caixa abriu-se e um anel de prata enegrecido com as bordas derretidas rolou para fora, parando bem ao lado do joelho de Dante. Dante olhou para o anel. Embora o interior do anel tivesse sido chamuscado pelo calor extremo, 2 conjuntos de iniciais ainda podiam ser claramente distinguidos. AA e DV. Alana Albuquerque, Dante Vasconcelos. Este era um par de anéis de prata simples que eu mesma polira em uma antiga oficina de prateiro na cidade antes de nos casarmos. O anel masculino correspondente tinha sido jogado no fundo de sua gaveta porque ele alegou que não combinava com a imagem de um CEO e ele nunca mais o usou. Mas este anel feminino eu o tratara como um tesouro inestimável, usando-o no meu anelar esquerdo em todos os momentos até aquele incêndio de 5 anos atrás. Dante começou a tremer violentamente. Ele estendeu a mão, tremendo como se tocasse ferro em brasa para pegar o anel. As memórias fragmentadas daquele incêndio agiram como lâminas de barbear presas em um furacão, cortando freneticamente seu cérebro. Os destroços em chamas do carro, o cheiro pesado de gasolina, as portas esmagadas prendendo suas pernas. Ele lembrou-se de lutar em desespero dentro do carro, as chamas lambendo suas roupas. Exatamente quando sua consciência estava prestes a sumir, no último segundo, um par de mãos delgadas, porém cobertas de sangue, agarrou desesperadamente a moldura da porta ardente do carro, arrastando-o forçadamente de volta da beira da morte. Ele lembrou-se de que, enquanto a mulher o segurava e rolava pela encosta, as costas dela bateram pesadamente contra uma viga em chamas. Lembrou-se do cheiro acre de carne queimando. Quando acordou, a pessoa sentada ao lado de sua cama chorando profusamente era Paola. Paola segurava o pingente de jade recolhido no local, apontou para as falsas marcas de queimadura em sua coxa e naturalmente tornou-se sua salvadora. E Alana? Dante levantou a cabeça bruscamente, seus olhos injetados de sangue encarando-me. As lágrimas romperam a barragem instantaneamente. Ele finalmente entendeu por que, durante os 5 anos de casamento, minhas costas suavam frio em dias de chuva, doendo tanto que eu não conseguia ficar em pé. Finalmente entendeu por que, quando eu tirava a roupa, havia uma cicatriz de queimadura massiva e horrível em minhas costas que nem enxertos de pele conseguiram remover totalmente. Aquele chicote de couro em sua mão, na adega, atingiu exatamente a coluna que foi uma vez esmagada por uma viga em chamas para te proteger. Afirmei este fato calmamente, como se estivesse falando de algo trivial que não tivesse nada a ver comigo. 30 chicotadas. As primeiras 10 espancaram nossa afeição. A 20ª espancou qualquer gratidão. A 30ª levou metade da minha vida. Dante, abaixei-me ligeiramente, olhando para o rosto dele que se contorcia em agonia extrema. Você pessoalmente pendurou a maior benfeitora da sua vida e a açoitou até que ela estivesse pingando sangue. Essa sensação de morder a mão que te salvou é boa. Um grito agudo e desesperado rasgou a garganta de Dante, soando como um animal gritando sangue. Ele socava loucamente seu próprio peito com ambos os punhos, como se tentasse arrancar o coração que já fora encharcado no veneno do remorso. Ele caiu de cara no chão e rastejou, batendo a cabeça pesadamente contra o solo de cascalho duro. Thud, thud, thud. O som de sua testa batendo no chão era surdo e aterrorizante. O sangue escorria por suas bochechas, misturando-se com a sujeira. Alana. Eu estava errado. Eu sou um animal. Eu fui cego. Me bata. Pegue uma faca e me mate. Ele rastejava em minha direção como um cão moribundo.
estendendo uma mão coberta de lama e sangue, tentando agarrar a bainha do meu casaco. Um guarda das sombras imediatamente deu um passo à frente, sua bota de combate pisando impiedosamente na mão de Dante, esmagando seus dedos no cascalho. Dante soltou um grunhido abafado de dor, mas seus olhos permaneceram fixos em mim. Seu olhar estava cheio de uma súplica doentemente patética. Por favor, pela Pietra, me dê mais uma chance. Eu te pagarei com minha vida. Serei seu escravo. Olhei de cima para este homem, outrora insuportavelmente arrogante. Meu coração nem sequer produziu a menor ondulação. Eu desisti dele inteiramente. Dante, aquelas 30 chicotadas já quitaram nossas contas. Levantei-me lentamente, deixando o vento noturno balançar meu sobretudo. A partir deste momento, se você vive ou morre, se você implora nas ruas ou pula de um prédio para pedir desculpas ao mundo, não tem nada a ver comigo. Virei-me e caminhei em direção ao helicóptero. Segundo irmão, deixo isso com você. Não se preocupe. Rodrigo ajustou seus óculos, as lentes brilhando com luz fria. Até o sol nascer amanhã, não quero ver um único tijolo intacto da empresa dele. Depois da liquidação da falência, eu me certificarei de que ele esteja carregado com dívidas massivas suficientes para pagar por 3 vidas. Os viadutos de São Paulo serão sua única casa pelo resto da vida. Os rotores massivos começaram a rugir, levantando ventos fortes e poeira. Subi a rampa do helicóptero, peguei Pietra dos braços dos agentes e a segurei firmemente contra mim. Enquanto o helicóptero subia lentamente, o vento da decolagem derrubou Dante na sujeira. Pela janela da cabine, vi Dante de joelhos na lama, estendendo as mãos desesperadamente em direção ao céu, sua boca ainda gritando meu nome com todas as forças. Mas sua voz foi completamente triturada pelo rugido dos motores, nunca mais chegando aos meus ouvidos. A vista noturna de Santos e depois de São Paulo encolheu gradualmente abaixo de nós. Aquelas 4 paredes que uma vez me prenderam, os compromissos hipócritas e a resistência, foram todos deixados para trás na escuridão fria da noite. Abaixei-me e beijei gentilmente a ferida enfaixada na testa de Pietra. Mamãe, para onde vamos? Pietra abraçou meu pescoço, perguntando com sua voz doce. Olhei pela janela. Acima das nuvens, uma lua brilhante e imaculada estava rompendo a melancolia, lançando uma luz fria e livre. Estamos indo para casa. Um sorriso aliviado surgiu em meus lábios. Para viver nossas próprias vidas, pessoal não autorizado. Afastem-se. Um funcionário do Tribunal de Falências acenou com a mão sem expressão. 2 oficiais agarraram Dante pelos braços, arrastando-o para fora dos portões de ferro fundido da mansão. O vento cortante de inverno misturado com chuva congelada açoitou viciosamente a camisa fina de Dante. Ele tropeçou e caiu no asfalto gelado, a palma da mão ralada e sangrando pelo cascalho áspero. As 2 portas esculpidas fecharam-se impiedosamente em seu rosto. Com o clique da fechadura, o último pedaço de dignidade pertencente a Dante Vasconcelos, uma vez um bilionário influente, foi completamente arrancado. Em apenas meio mês, a Vasconcelos Enterprises passou de uma gigante à beira de um IPO na B3 para um cadáver corporativo totalmente devorado por vários abutres de capital. O despejo de ações de Bernardo e o corte da cadeia de capital foram apenas o primeiro passo. Seguindo isso, Rodrigo submeteu um dossiê de 1000 páginas de evidências irrefutáveis, detalhando fraude financeira e evasão fiscal. A Receita Federal moveu-se inteiramente para auditar os livros. Todos os imóveis, ações e fundos offshore sob o nome Vasconcelos foram inteiramente congelados e leiloados. Para preencher aquele buraco financeiro massivo, Dante não apenas perdeu tudo, mas também tornou-se pessoalmente responsável por 15 bilhões de reais em dívidas conjuntas. Ele tornou-se um rato correndo pela rua, um devedor insolvente que todos queriam chutar. Deitado no chão gelado, Dante puxou trêmulo um celular descartável barato do bolso. Era a única coisa de valor que lhe restava. Ele percorreu os contatos, discando os números das pessoas que costumava chamar de irmãos em festas de gala. Desculpe, o número discado está ocupado. Dante, você está louco? Você ousa me ligar? Tem medo que a família Albuquerque não descubra que nos conhecemos? Saia daqui. Ei, se você quiser implorar por comida, vá para o viaduto do Glicério. Não suje o meu identificador de chamadas. Os tons de descagem,
agiam como espinhos venenosos, apunhalando seu coração crivado de balas. Ele finalmente aceitou a realidade. Nesse jogo de poder absoluto, ninguém ousava jogar-lhe sequer um fio de palha. A família Albuquerque nem sequer precisou usar táticas baixas. Simplesmente cortar o tubo de oxigênio da família Vasconcelos foi o suficiente para sufocá-lo até a morte. Chuva gelada começou a cair. Dante puxou sua camisa rasgada. Como um zumbi sem alma, ele arrastou suas pernas dormentes passo a passo em direção à fazenda escondida da família Albuquerque na Mantiqueira. Dos limites da cidade até a fazenda na montanha, eram 100 quilômetros extenuantes. Ele não tinha dinheiro para transporte. Só podia medir a distância com seus pés. As solas de seus sapatos gastaram-se através da água ensanguentada de seus dedos, deixando uma trilha de marcas vermelhas gritantes na neve fina que começava a cair na serra. Por 3 dias e 3 noites, Dante ajoelhou-se como um cão de rua, diante dos portões de ferro fundido preto e dourado da propriedade Albuquerque. Ele não ousava gritar alto. Só conseguia agarrar as barras de ferro geladas firmemente com ambas as mãos, batendo sua testa repetidamente contra o pavimento, repetindo mecanicamente uma súplica oca. Deixem-me ver a Alana. Por favor, só me deixem dizer que sinto muito para a Alana. A água da chuva misturada com sangue borrava sua visão. Fome, frio e uma febre alta estavam constantemente devorando sua força vital. Mas ele não ousava desabar. Sua única obsessão era ver a mulher que ele pessoalmente afastara apenas mais uma vez. Na manhã do 4º dia, os pesados portões finalmente deslizaram lentamente com o zumbido profundo de rolamentos mecânicos. Um lampejo de alegria estática explodiu instantaneamente nos olhos cavos de Dante. Ele lutou para se levantar, mas suas pernas estavam tão congeladas e rígidas que ele caiu pesadamente na lama. Não foi Alana quem saiu. Os 3 irmãos Albuquerque, vestindo sobretudos escuros, ficaram como montanhas intransponíveis, bloqueando toda a luz de dentro da propriedade. O mais velho, Bernardo, olhou de cima para a pilha de lama no chão. Não havia desprezo em suas pupilas negras, apenas uma indiferença absoluta, como se estivesse olhando para o ar. Senhor Albuquerque, irmão, por favor, deixe-me ver a Alana. Dante estendeu a mão, tentando agarrar a perna da calça de Bernardo, como um homem que se afoga agarra uma tábua de salvação. Um segurança imediatamente deu um passo à frente, sua bota de combate prendendo impiedosamente a mão de Dante ao chão. Não use esse título. Isso enoja minha irmã. O tom de Bernardo era plano, mas carregava uma geada de arrepiar os ossos. Dante Vasconcelos, você está ajoelhado aqui há 3 dias. Você está apenas tentando se emocionar? Realmente acha que se agir de forma patética o suficiente, isso lhe comprará o perdão? Rodrigo empurrou seus óculos e jogou uma cópia de um veredito judicial na frente de Dante. O caso da Paola foi sentenciado hoje, 15 anos em regime fechado. No tribunal ela chorou e empurrou toda a culpa para você, dizendo que só desviou o dinheiro sob suas instruções. Dante, o verdadeiro amor que você deu metade da sua vida para proteger, agiu pior que um cão na frente do juiz. Dante tremeu violentamente, seu olhar travado no veredito. Um som assemelhando-se ao suspiro final de uma fera rasgou sua throat. Você sabe o que a Alana tem feito nestes últimos 3 dias? Heitor, o terceiro irmão, girou casualmente um cortador de charutos na mão. Ela esteve preparando uma apresentação para investidores internacionais, escolhendo escolas bilíngues para a Pietra, provando vestidos de gala vindos direto de Paris. Ela não perguntou nem uma vez se havia um cão chamado Dante Vasconcelos ajoelhado do lado de fora dos portões. Aquelas palavras foram mais fatais do que qualquer golpe físico. Dante sempre pensou que Alana o odiava profundamente, e era por isso que ela usara todos os recursos da família Albuquerque para destruí-lo. Se havia ódio, significava que ela ainda se importava. Mas agora ele finalmente entendeu. Quando Alana disse que suas contas estavam quitadas naquela noite no estaleiro, ela realmente quis dizer quitadas. Ela o despiu de tudo o que possuía e depois o apagou completamente de sua vida. Ele não servia para ser seu amante e nem sequer qualificava-se para ser seu inimigo. Saia daqui. Bernardo virou-se, sentindo que dar-lhe um segundo olhar era redundante. Se eu vir sua sombra nesta estrada amanhã de manhã, não me importarei se São Paulo tiver mais um indigente morto
em um acidente de trânsito. Os portões bateram uma vez mais. Dante desabou na lama, seu olhar cruzando as paredes altas, olhando em direção às janelas amplas da mansão principal. Através da chuva fina, ele viu fracamente uma figura familiar parada na sacada do segundo andar. Alana usava roupas confortáveis de cashmere, seu longo cabelo casualmente preso, segurando uma xícara de chá fumegante. Ela olhou para baixo, para os portões. Seu olhar era tão calmo como se estivesse olhando para uma folha morta caindo. Sem parar por sequer meio segundo, ela se virou e caminhou de volta para o calor do quarto. Aquele olhar singular e indiferente drenou completamente a última gota de calor das veias de Dante. Ele finalmente quebrou, uivando em total desespero. Suas mãos cravavam-se na terra, suas unhas dobrando e quebrando. O remorso transformou-se em uma lâmina afiada, fatiando sua alma viva. Ele originalmente poderia ter tido o amor mais puro deste mundo, a família mais perfeita. No entanto, ele pessoalmente despedaçou tudo e jogou na sarjeta. Um ano depois, em um baile de gala empresarial no topo de um arranha-céu na Avenida Paulista, com vista para a cidade, enormes lustres de cristal lançavam um brilho deslumbrante. O salão estava cheio com o farfalhar de vestidos caros e o tilintar de taças, reunindo os principais predadores do mundo financeiro e elites empresariais. Eu usava um vestido de gala azul noite, de alta costura impecavelmente cortado. Segurando uma taça de champanhe, eu estava cercada por vários executivos da Faria Lima, rindo e conversando sem esforço. No anelar da minha mão esquerda, a marca deixada por aquele anel de prata simples fora, há muito tempo lavada pelo tempo, substituída por um anel de esmeralda simbolizando o poder absoluto. Senhorita Albuquerque, a fusão de energia que a senhora liderou foi uma aula magistral. Não apenas venceu os especuladores, mas expandiu o portfólio da família Albuquerque em uma dobra inteira. O CEO do Banco Morgana ergueu sua taça, oferecendo um elogio genuíno. Eu sorri ligeiramente, brindando minha taça contra a dele. O senhor me lisonjeia, apenas seguindo a tendência do mercado. No meio da conversa casual, o tópico dos executivos mudou de alguma forma para o passado recente de São Paulo. Falando nisso, é realmente uma pena. Naqueles dias, aquela poderosa Vasconcelos Enterprises desapareceu assim, do nada. Um bilionário balançou a cabeça. Eu estava na Zona Leste outro dia. Adivinhem, vi um diarista carregando sacos de entulho que parecia exatamente com aquele CEO arrogante, o Dante Vasconcelos. Ouvi dizer que ele carrega bilhões em dívidas. Não apenas está legalmente impedido de qualquer gasto de luxo, mas os cobradores quebram as pernas dele semana sim, semana não. Um tempo atrás, ouvi dizer que ele estava revirando uma caçamba de lixo por comida, brigou com um cachorro de rua por restos, foi mordido e pegou uma doença. Agora, ninguém mais o contrata nem para carregar entulho. A multidão suspirou, tratando aquilo como nada mais do que fofoca de jantar. Senhorita Albuquerque, a senhora esteve em São Paulo por anos. Ouviu algo sobre isso? O bilionário virou-se e perguntou-me. Eu girei o champanhe em minha mão. O líquido dourado pálido refratava a luz fragmentada contra o vidro. Em minha mente, um breve lampejo de um chicote de couro ensanguentado em uma adega escura cruzou minha memória, seguido pela histeria daquela noite chuvosa. Aquelas imagens eram como um velho filme mudo em preto e branco do século passado, há muito despojado de cor e som. Nunca ouvi falar. Bebi o champanhe de um só gole e coloquei suavemente a taça vazia na bandeja de um garçom que passava. Meus lábios vermelhos curvaram-se em um arco calmo e sem esforço. Eu não me ocupo com o destino final do lixo. Uma risada cristalina ecoou atrás de mim. Pietra, de 6 anos, vestindo um vestido de princesa branco puro, correu pelo salão como uma borboleta de fada e jogou-se em meus braços. Sua testa estava lisa e impecável, não deixando cicatriz alguma. Seus olhos brilhavam com a luz mais pura e despreocupada de uma criança de sua idade. Mamãe, o tio Bernardo disse que vai me levar para ver os fogos de artifício na ponte estaiada mais tarde. Ela inclinou a cabeça, compartilhando sua alegria ansiosamente. Abaixei-me e a peguei no colo, meus dedos penteando gentilmente seu cabelo macio, e beijei sua bochecha rosada. Tudo bem, a mamãe vai com você. Carregando minha filha, virei-me
e caminhei em direção ao terraço expansivo do lado de fora das janelas do chão ao teto. A brisa da noite soprava contra nós, trazendo o cheiro de liberdade verdadeira. Fogos de artifício massivos explodiram no céu noturno, iluminando a cidade em uma exibição brilhante de cores. Naquela noite, a última sombra que perdurava no âmago dos meus ossos finalmente desapareceu com o vento. Esse tipo de vida era o que realmente significava ser livre.